Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Rise Livros. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou usar esse vídeo para me apresentar e para contar para vocês como eu cheguei até aqui, por que eu tô criando esse canal e quais são os planos daqui para frente. Eu sempre tive uma paixão muito grande por livros, bibliotecas e lugares que tenham livros. Eu lembro de sempre em shoppings gostar de ir na livraria do shopping e ficar lá dentro o máximo de tempo que eu pudesse. Mesmo não tendo muita noção, eu lembro que eu gostava de ir na biblioteca da escola quando era criança e ficar lá também no intervalo, no recreio. Eu ia pra biblioteca ficar vendo livros e ficar lendo alguma coisa. Mas nessa época eu não tinha o costume de ler. Eu não conseguia ler, eu não tinha as ferramentas necessárias. E no fundo eu meio que achava que eu não era capaz, assim, também, sabe? Uma coisa meio... E aí eu lembro que quando eu fui pro internato, lá no IAN, e lá tinha uma biblioteca bem gigantesca, porque era um lugar que tinha faculdade e tudo mais, que eu fui no ensino médio. E aí eu gostava muito de ir lá passar tempo. E aí lá eu peguei eu lembro de ter lido lá A Cidade do Sol, eu lembro de também ter começado a ler O Mundo de Sofia, mas A Cidade do Sol eu acho que foi o primeiro livro que eu realmente terminei. E aí mais pra frente, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que na minha escola os professores de literatura portuguesa passavam muitos livros pra gente ler. E nessa época eu li Orgulho e Preconceito, porque eu tenho um casal de tios que eles têm uma biblioteca em casa e que eu sempre fui apaixonada pela biblioteca deles. E eu lembro que eu ficava vendo os livros ali que ela tinha e eu não lembro se... eu acho que eu vi o filme Orgulho e Preconceito antes de ler o livro, porque eu lembro de antes, na época do IAN, eu ter assistido o filme, ter gostado muito com minha amiga que também era fã, ela tocava piano e ela tocava as músicas do filme. Então eu acho que eu senti interesse por ler Orgulho e Preconceito por causa do filme. E aí essa minha tia tinha esse livro, e eu pedi emprestado, ela me emprestou, e eu lembro que eu devorei 300 páginas em uma semana, eu acho. E isso foi impressionante pra mim, assim, o livro era pequeno, porque era aquelas edições de bolso, mas mesmo assim eram 300 páginas, pra mim isso era muita coisa, muita coisa. Então foi a segunda experiência de ter terminado um livro, foi com esse do Orgulho e Preconceito. O primeiro foi A Cidade do Sol, e a segunda foi com Orgulho e Preconceito no terceiro ano do ensino médio. Depois disso, que eu fui pra faculdade, eu não lembro de ter lido mais, mas independente do período, se eu tava lendo alguma coisa ou não, eu sempre tive interesse em livros e tudo que tem a ver com livros, bibliotecas e livrarias e etc. Como que começou a minha jornada mesmo, assim, com livros mesmo? Eu tô contando esse background porque isso aí eu relevo, sabe? Eu não considero que minha jornada começou aí. Eu acho que ela começou em 2021, em junho de 2021, quando eu tava no TikTok. Olha só como TikTok pode ser muito bom, hein? Se você souber usar. E aí eu tava no TikTok e eu vi o desafio de uma menina que... falando daquele desafio 75 dias, hard challenge, blá blá blá. E aí uma das metas que a pessoa tinha que bater no dia pra poder completar o dia do desafio era ler 10 páginas por dia. E aí quando eu vi isso, eu pensei, faz muito sentido, eu acho que eu vou conseguir. Quando eu li 10, isso fez todo sentido na minha cabeça. Eu pensei, eu vou conseguir fazer isso. Só 10 é tranquilo. Depois eu percebi que 10 parecia uma eternidade, mas assim, beleza, foi por isso que eu comecei a ler. E porque também, aliás, isso aconteceu depois de uma primeira coisa ter acontecido, que foi essa minha mesma tia que tem a biblioteca em casa, que eu sempre admirei, ela me enviou 2 livros de presente. Eu acho que antes disso, eu já tinha também comprado o Morro dos Ventos Vivantes, porque esse é um livro que é citado... Ah, esqueci de falar isso. Caramba, isso aqui é muito importante. Meu Deus, nessa mesma época do IAN, quando eu li A Cidade do Sol, que eu consegui ler A Cidade do Sol, foi o primeiro livro que eu acho que eu terminei, comecei e terminei, eu também li a saga Crepúsculo, 5 livros dessa grossura aqui, eu li. Nessa mesma época, uma amiga minha que morava comigo lá no internato, ela tinha todos os livros. E eu lembro que tava um hype, né, enorme, o filme eu já tinha visto e eu gostei muito. E enfim, e aí eu lembro que minha amiga tinha e eu falei, vou ler, né? E comecei a ler, eu li todos os 4 livros e mais o 5º livro, que eu acho que era o que lançou depois digital, que era a versão do Edward, enfim.
E eu sei que eu amei ler esses livros, inclusive, me marcou muito. E foram livros que eu consegui começar e terminar também, que eu fiquei impressionada, assim, com isso. Então, depois de abrir e fechar esse parêntese, porque eu esqueci de comentar sobre isso. E aí, voltando para o desafio. Em Crepúsculo, a autora cita que o livro favorito da personagem principal era O Morro dos Ventos Uivantes. E eu gosto muito disso. Eu amo quando autores deixam dicas dentro de livros que eles escreveram sobre outros livros e outros autores. E geralmente são livros que ou tem a ver com o personagem, explica muito do personagem, da história que a pessoa quer contar, ou são livros preferidos do autor que ele dá um jeito de colocar ali também. Então, de qualquer forma, é uma recomendação que vai me ajudar a ver coisas novas e vai me ajudar a ter um contexto um pouco mais amplo. Então eu gosto de ir atrás desses livros. Eu comprei o Morro dos Ventos Uivantes porque durante a pandemia, né, que a gente começou a querer fazer várias coisas pra distrair, essa foi uma das coisas que eu pensei, poxa, eu queria começar a ler. Aí nisso, essa minha tia mandou 2 livros, que foi A Revolução dos Bichos e outro lá que eu esqueci. Isso meio que foi o meu start, assim, porque quando eu vi o desafio e eu já tinha esses livros meio que esperando pra serem lidos, e eu tava querendo ler eles, eu pensei, pô, já tenho os livros, vou começar o desafio. Tudo se encaixou, e aí eu comecei esse desafio e fiz ele por bastante tempo, mas o que eu mais gostava de fazer no desafio era a questão de ler as 10 páginas. E assim, cara, no início era um esforço que eu fazia tão grande pra conseguir ler as 10 páginas. 5 páginas parecia uma eternidade, eu lia 5 páginas assim, meu Deus, quando vai acabar? E eu comecei também com livros difíceis. Quando eu olho pra trás, eu comecei com livros que eram difíceis pra quem tá começando. Apesar de que eu comecei com A Revolução dos Bichos, que era só 100 páginas. Isso foi bom, porque é bom começar com um livro fino que você vai terminar rápido. E aí isso vai fazer você, poxa, terminei o livro, vamos lá pra outro. Porque assim, uma das coisas que me faz querer ler, e sempre que eu termino um já começar outro, é porque cada livro é uma aventura. É uma surpresa, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, assim, isso é muito exciting, é uma coisa muito que te anima muito e te faz querer continuar. Então é muito bom terminar livros, porque você tem aquela sensação de uou, terminei esse mundo aqui e agora eu posso desbravar outro. Eu comecei com esse livro fininho, mas depois eu fui pra Ensaio sobre a Cegueira, eu fui pra Cenas de Solidão, Morro dos Ventos Uivantes, que eu detestei. Então, assim, foram leituras complicadas, entendeu? Difíceis, densas, que talvez se eu pudesse voltar eu teria colocado outros para ter começado, porque teriam sido leituras um pouco mais fáceis, que fluiriam mais, e aí pode ser que teria sido menos difícil. Essa parte difícil de ler, ela só durou 2 semanas. Eu lembro que depois de 2 semanas, 10 páginas já começou a ficar mais tranquilo de ler, já passou mais rápido, já pareceu mais como 10 páginas. E aí eu fui conseguindo ler mais rápido. É tanto que eu comecei a ler em junho, no meio do ano de 2021. E só nesse segundo semestre eu li 22 livros. Depois que eu já tinha feito isso de ler nesse semestre, no final do ano de 2021, dezembro de 2021, eu decidi começar a postar minhas leituras no meu Instagram pessoal. E aí eu comecei a postar lá minhas leituras. Eu parei de postar coisas da minha vida pessoal para postar mais coisas que tinham a ver com o conteúdo literário. E aí meu Instagram foi se tornando lentamente um Instagram, um book Instagram, né? Quando eu decidi começar a postar, foi na metade do primeiro semestre de 2022, mais ou menos. Eu lembro até a primeira publicação, que eu acho que foi Ana Karenina. Tava na metade dos livros que eu tava lendo naquele ano, e foi quando eu decidi começar a realmente postar regularmente, assim, as resenhas, e como uma forma de guardar mesmo pra mim, porque eu esqueço, né, que você lê o livro, depois você meio que esquece, assim, mais ou menos. Sua mente só deixa a lembrança de que foi bom e algumas coisas que te chamaram mais atenção, assim, mas você meio que esquece mesmo. E aí, quando eu voltava para as resenhas e lia de novo a resenha e via lá as citações favoritas que eu postei, aí eu lembro tudo, vem tudo na minha cabeça de novo. Então isso é uma forma como se fosse um arquivo meu, assim, pessoal, pra ficar guardando essas minhas memórias. Eu comecei a fazer isso, foi quando eu comecei a realmente ir criando conteúdo literário e tudo mais. Fiquei fazendo isso até agora, julho de 2023. Mas o que acontece? Criar conteúdo no Instagram é meio que um trabalho escravo ali, né? Porque primeiro que você precisa criar
mídia em vários tipos de mídia diferentes. Cria em foto, cria através de post, cria através de Reels, cria através de vídeo grande, cria através de stories. Então é muito trabalho para pouca coisa que você recebe em troca, porque o Instagram, ele tem sido cada dia que passa, ele tem sido um lugar em que você precisa pagar. Quem consegue pagar mais para se autopromover são as pessoas que vão ter mais visibilidade e vão ter mais seguidores. Então, assim, pra quê, sabe? Você ficar se matando pra criar um conteúdo decente, no mínimo, pra conseguir postar pelo menos 3 vezes na semana, se matar de gravar, de editar e, né, você já não tem tempo pra nada, ainda ficar tendo que arranjar tempo pra isso, pra ainda não dar retorno nenhum, assim, pra ser uma coisa que você vai ficar falando sozinho ali pra sempre, no máximo vai ter umas 10 pessoas interessadas realmente no que você tá fazendo. Foi aí que eu decidi migrar pro YouTube, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo de boas-vindas aqui, de apresentação, pra explicar como eu cheguei até aqui. Porque eu sou uma pessoa que consumo muito YouTube. Eu gosto muito do YouTube, é uma das redes sociais que eu mais tô presente. Eu tenho canais que eu acompanho há mais de 10 anos. Tem canais que eu acompanho há 5 a 10 anos, pessoas que há muito tempo eu acompanho, gosto, e assim, eu amo o YouTube. Eu acho que o algoritmo é muito bom, ele sempre me entrega pessoas que são do assunto que eu gosto e muitas pessoas que têm pouquíssimos seguidores, poucas curtidas no vídeo. Eu vejo que não é só aquela coisa de entregar os melhores, os que estão lá no topo, os melhores não, os mais populares, né? E aqui também no YouTube tem a questão de que você só faz uma coisa, que é vídeo. Você não precisa ficar criando 5 tipos de mídia diferentes, você só cria vídeo, é só vídeo e pronto. E eu acho que isso vai facilitar muito a minha vida, porque eu quero criar conteúdo, eu quero realmente falar sobre isso, compartilhar aqui minhas leituras, minhas ideias e tudo. Só que eu quero fazer isso de uma forma que realmente funcione, que eu não fique postando de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês, e fique frustrada por não conseguir dar conta, entendeu? Quando na verdade eu só estou exigindo demais de mim mesma. E é normal que eu não dê conta, porque quem que dá conta? Não existe, né? É um trabalho feito por uma equipe, esse trabalho de Instagram, de criação, produção, edição, pós-produção e coisa de marketing, e ads e promoção. Então assim, não faz nenhum sentido. Eu tô também pegando o ranço do Instagram cada dia mais. Eu vou continuar usando o Instagram lá, eu criei uma conta nova no Instagram só para o Risei Livros. Eu vou focar mais em criar conteúdos aqui para esse canal. E eu vou usar o Instagram lá só para postar alguns posts, assim, mas postar mais resenhas mesmo com as fotos e citações favoritas. Então é isso, pessoal. Continuem por aqui, que vai vir muito conteúdo legal. Eu espero conseguir fazer isso. E é isso. Beijos!